o senhor veio a público e disse a seguinte frase: fique tranquilo, vou tirar o seu nome do SPC. É uma frase muito simples. E tão simples que ela não traduz a complexidade daquilo que efetivamente o senhor está pretendendo fazer com os endividados brasileiros. O senhor quer fazer um refinanciamento dessas dívidas. No projeto Brasil que eu quero, que imagino que o senhor já tenha visto, está no ar já há alguns meses no jornalismo da Globo, é muito frequente a presença de cidadãos brasileiros dizendo o seguinte: vote consciente. O Brasil que eu quero é o Brasil em que o cidadão, o eleitor, não troca o voto dele por uma promessa de favor de candidato nenhum. Neste ponto eu pergunto ao senhor, diante da simplicidade com que o senhor ofereceu aos brasileiros essa promessa: vou tirar seu nome do SPC, embora se trate de um refinanciamento de dívida, o que o senhor diz para esse eleitor que enxerga nessa sua forma de encaminhar a proposta uma tentativa de oferecer a ele uma troca de favores? Isso não tem nenhuma coerência com a minha prática. Eu não estou propondo isso porque sou bonzinho, e quem transformou isso num hit da campanha não fui eu. Foram meus adversários, que qualquer coisa que vem para pobre e para classe média ficam logo pirados. Se você não me levar a mal, eu trouxe aqui em primeira mão, não vou lhe passar, mas você pega depois para os repórteres. Isso aqui é o manualzinho: como fazer, quanto custa, por onde vem o dinheiro, como é o sistema de garantia. Aqui tem como fazer. Esse é o ponto, candidato. É aí que eu queria chegar. Se eu puder, eu explico. Não, é que eu não estou discutindo. Veja bem, eu tenho que deixar isso bem claro. Eu não estou discutindo aqui a pertinência ou não de se fazer um refinanciamento de dívidas. Não se trata disso. O que eu estou questionando o senhor é sobre a simplicidade da formulação que o senhor fez de dizer: vou tirar o seu nome do SPC. Por quê? Porque, diante da complexidade da operação, o senhor vai depender de bancos públicos, vai depender de bancos privados, vai depender mesmo da capacidade de pagamento de quem está endividado. Será que ele vai ter a condição de pagar? Quando se soma tudo isso e se junta numa frase dizendo: vou tirar seu nome do SPC, aquele cidadão endividado, eleitor, título de eleitor na mão, que ouve um candidato à presidência dizer algo desta simplicidade, poderá ser levado a acreditar que aquele candidato vai eliminar a dívida dele. Mas não é isso que o candidato vai fazer. É aí que eu lhe pergunto se o senhor fica tranquilo de permitir que cidadãos eleitores possam ter essa interpretação para esse slogan fácil que traduz. Olha, eu fui o governador mais popular do Brasil, o prefeito de capital mais popular do Brasil. O ministro da Fazenda entrava nos restaurantes do Rio de Janeiro debaixo de palma. Não é porque fiz milagre, não, é porque eu honro a minha palavra. E as coisas são simples. A palavra que eu digo não é essa, eu vou repetir aqui: eu vou ajudar a tirar seu nome do SPC. Por quê? Porque eu estudei o assunto faz um ano com especialistas. A dívida média é de 4 mil pessoas, R$4 mil. Com o desconto que no leilão do Serasa já está acontecendo, essa dívida cai para R$1.200. Se eu faço um refinanciamento, tirando o juro de 500%, que eles hoje são humilhados, para 10%, 12%, o banco ganha dinheiro e eu refinancio isso em 36 vezes, a prestação cai de R$40 por mês. Eu vou tirar o nome do povo brasileiro do SPC mesmo. O senhor disse agora há pouco que vai ajudar a tirar. Mas eu vou... É claro que eu não vou... Se a pessoa não quiser, eu não posso fazer. Mas aqueles que quiserem podem contar, eu vou ajudar a tirar o nome do SPC de todo mundo. Okay. Sabe por quê? Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu tenho um projeto nacional de desenvolvimento que propõe respostas práticas de como reativar a economia e gerar emprego. O primeiro grande motor na tradição brasileira, não é o melhor, mas o primeiro grande motor de ativação da economia, um minuto só, é o consumo das famílias. É só porque eu gostaria de deixar claro. Se você tem 63 milhões de pessoas humilhadas com o nome sujo no SPC, como é que eu vou ativar o motor principal da atividade econômica? Tudo bem, o que eu estou dizendo ao senhor era só essa questão, a forma como o senhor formulou. Mas o fato mesmo de haver um livreto já com as instruções, já mostra que em primeira mão. Em primeira mão, agradecido pela oportunidade extraordinária que estão me dando de explicar. Está tudo aí, inclusive as garantias. Inclusive as garantias, aval solidário, que a gente já tem muita experiência. Vamos lá. Então, como a gente viu, de fato é bem mais complexo do que um simples. É muito simples. É muito simples. O Brasil, Renata, dispensou 390 bilhões de rico, de barão, em refis, que é o refinanciamento de dívida de rico. Ninguém diz nada. Para refinanciar uma fração mínima disso, com crédito, não estou botando um centavo de dinheiro público, é um escarcéu. E agora está todo mundo vendo que é óbvio que é possível e necessário fazer. E eu estudei isso para fazer.
Candidato, eu vou passar agora por um tema que também é muito caro para os brasileiros, que é a segurança pública. Durante o governo do seu irmão, Cid Gomes, que é seu coordenador de campanha, com quem o senhor divide ideias e projetos para o país, a violência se multiplicou no Ceará, né? Era o 19º estado mais violento do Brasil, passou para segundo nesse ranking da violência. Quais erros do seu grupo político o senhor pretende evitar se chegar à presidência da República? Não há propriamente erro. O problema é que chegaram no Ceará, desse tempo para cá, as facções criminosas. 19º para segundo. Chegaram as facções criminosas que estão em acordo com as autoridades em São Paulo, em acordo com a impunidade com as autoridades do Rio de Janeiro, e Fortaleza e o Ceará viraram, porque tem 2 portos, um aeroporto com grande fluxo turístico, viraram um eixo de saída de droga. E a nossa polícia, que multiplicou por 3 o efetivo, todos os seus equipamentos, sua capacitação, academia, tudo isso foi feito. Não está na mão dos governos estaduais fazer isso. Isso é tarefa minha. Entendi, mas uma das facções que mais atuam no Ceará, ela surgiu e se fortaleceu no Estado nos últimos anos. Ela foi criada pelo PCC. Governos do seu grupo político. Eu volto a perguntar até do grupo, eu volto até a... adversário, não candidato. Sim, a solução de inteligência. O PCC é instrumentalizado por esse GDE, que é o grupo da facção dos abestados. Exatamente. Isso costuma chamar de facção dos abestados. Porque estão tudo morrendo com 20 anos, 19 anos, para fazer o serviço desses PCCs e comandos vermelhos. Isso que nós questionamos, essa solução... Se você deixar eu falar, eu proponho. Claro, por favor, mas essa solução de inteligência que o senhor propõe, ela falhou ou ela não foi usada? Não, ela não foi usada. Não foi usada. Ela não foi usada porque a tradição da Polícia do Ceará é aparato. É ostensividade, tanto que o Rio Grande do Sul hoje tem metade do efetivo que tinha quando eu era governador, com o Alceu Colares. E o Ceará tem quase 3 vezes o efetivo que tinha quando eu era governador. Portanto, todo o investimento naquilo que é o tradicional foi feito. O susto lá é que a nossa polícia, evidentemente, não estava preparada para esse tipo de crime. Ou seja, candidato... Facções criminosas, só um minutinho, facções criminosas e narcotráfico só serão eficazmente combatidas com o governo federal tomando para si essa tarefa. E esse é o meu compromisso. Eu, assumindo a presidência da República, eu vou liberar metade do efetivo da Polícia Federal, que é excelente e que hoje está amarrado, carimbando papel em serviço burocrático. Mas essa federalização entra governo, sai governo, nunca sai do papel, né? É porque eu nunca fui presidente, você vai ver comigo. Candidato, vamos seguir então com a nossa entrevista aqui, para falar agora também de outro tema que é importantíssimo na, a gente não pode ser política, cético, não. O Brasil está machucadíssimo. Não, por isso mesmo. Eu proponho machucado. E eu volto a dizer, eu sou um homem experiente. Sou homem experiente. Eu não proponho coisas que eu não seja capaz de fazer. Só quero uma chance do povo. Vamos em frente então. Agora a gente vai falar de aliança política. O senhor tem uma história partidária bem agitada, variada. O senhor já usou até esse termo. Variada. Começou no PDS, um partido que era de apoio aos militares no fim já do regime militar, já transitou pelo centro, já transitou pela social-democracia até dos tucanos, e hoje o senhor se propõe a ser o candidato que vai unir as esquerdas brasileiras. O centro-esquerda, por favor. Centro e esquerda brasileira. No entanto... Tanto que escolhi Cátia Abreu, uma mulher extraordinária, líder da economia rural no Brasil, para ser minha vice. No centro, talvez o senhor não tenha problemas, mas pelas ideias defendidas por Cátia Abreu, fica um pouco mais, talvez, difícil e desafiador unir as esquerdas. Cátia Abreu já ganhou um apelido do Greenpeace, era Miss Desmatamento. A Cátia Abreu, por exemplo, defende teses que não são muito caras são o oposto das teses caras defendidas pela esquerda. Por exemplo, porte de armas. Ela é muito mais liberal, é a favor de porte de armas. Demarcação de terras indígenas? Ela é contrária à demarcação, aumento de demarcação de terras indígenas. Então, quando ela se manifesta, e ela se manifesta muito, sobre esses temas, ela não cria um problema para o senhor no sentido de tentar unir as esquerdas? Se você tiver como premissa que a minha tarefa é unir as esquerdas, isso não tem explicação. O senhor se apresentou assim? Nunca me apresentei assim, vai me desculpar. Eu sou candidato de um projeto nacional de desenvolvimento que está amadurecido com o que é de mais preparado, mais inteligente, melhor informado no Brasil e no mundo sobre o Brasil. Passei os últimos 3 anos consultando essas inteligências e esse projeto está bem ordenado. Ele quer reunir concretamente os interesses de quem produz com os interesses de quem trabalha e elege como grande adversário do conjunto da sociedade brasileira a especulação financeira e o baronato do rentismo. Então esse é o desenho. Tem uma proposta de retomar o consumo das famílias pela superação do endividamento, projeto Nome Limpo. Tem um programa para restaurar o investimento do empresariado, que também está colapsado.
através da descartelização do sistema financeiro, que opera hoje tudo combinado, cobrando as taxas de juros mais imorais, destruindo o tecido. 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil do desmonte do governo Dilma para cá. 220 mil lojas dos últimos anos para cá, dos últimos 3 anos, foram fechadas. Isso nos traz a 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões de pessoas absolutamente entregues a viver de bico, 63 milhões humilhados com SPC. Consertar a conta pública é outra grande, específica e detalhada tarefa que está no meu programa de governo, e uma retomada da industrialização que o Brasil está destruindo. Então, esse conjunto de providências precisa unir os interesses práticos de quem produz, e a Cátia Abreu vem para cá, não é porque é igual a mim, é porque é diferente. A Cátia Abreu vem porque é mulher, séria, trabalhadora, veio de uma vida linda, aos 25 anos ficou viúva, com um filho na barriga e 2 na mão. E a coerência em ter Cátia Abreu na sua chapa? O senhor disse aqui que não tentou se aliar ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente. Não é que eu não tentei, isso nunca esteve disponível. Não, o senhor disse também que o senhor nunca tentou ser o candidato de União das Esquerdas. Sim, porque... Embora isso tenha sido dito desde o início. Não por mim. Mas agora o senhor tem Cátia Abreu. Então, em relação ao centro, a minha pergunta é essa. Em relação ao centro, parece não haver problemas, realmente, com esse cardápio de temas que não, o isso senhor são está caricaturas. Ela é uma pessoa que conhece a economia rural brasileira como poucos, foi uma ministra da Agricultura, votou contra o impeachment, votou contra o golpe, votou contra a reforma trabalhista selvagem que está destruindo a relação de trabalho no Brasil, votou contra... a posição... Ela disse outro dia que o senhor não é contra. Não, porque nós queremos uma reforma trabalhista nova. Uma que respeite o trabalhador, que proteja o lado mais fraco dessa relação selvagem de capital e trabalho. Estão de pleno acordo, o senhor e Cátia Abreu, sobre... Estamos de pleno acordo que nós nos completamos. Estamos de pleno acordo que nós nos completamos. Então não há incoerência a Veja, parece o Lula com o Zé Alencar, Bonner. Não parece o Lula com o Zé Alencar? O Lula é uma pessoa reconhecidamente de esquerda, o Zé Alencar é um homem que foi acusado de... Foi a sua inspiração para buscar o amor? Não, isso é a realidade brasileira. Nós precisamos encerrar essa luta odienta que está transformando em violência entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não aguenta mais isso. Nossa nação está indo para o brejo. Nós precisamos fazer tudo que esteja ao nosso alcance para fazer dessa campanha uma reunião da nação brasileira, porque nós temos que arregaçar as mangas e criar oportunidade para tomar os nossos jovens da violência, do narcotráfico, para educar o filho do trabalhador, para dar de volta um mínimo de dignidade aos endividados, às pessoas que estão desempregadas. Isso é minha obsessão. Vou pedir, passou rápido, eu vou pedir ao senhor então que diga aos eleitores, telespectadores brasileiros, qual é o Brasil que o senhor quer para o futuro. 1 minuto. Eu quero um Brasil em que todos possamos viver pela dignidade do suor do nosso rosto, que toda mãe e todo pai possa ter o filho guardado numa escola em tempo integral, protegido das ameaças da rua, um país em que a política não seja o signo da corrupção, da ladroeira e do privilégio, e eu me preparei para isso. Eu sonho a vida inteira em servir ao Brasil, nunca me interessei por dinheiro, não tenho interesses práticos nem pragmáticos, me dediquei a vida inteira a construir esse projeto. E eu peço a Deus que abençoe essa grande nação e que ela possa escolher na hora própria o seu futuro presidente. Candidato Ciro Gomes, muito obrigado pela sua presença aqui, esclarecendo as questões todas do Jornal Nacional. Eu quero dizer também ao público em casa que os 27 minutos da entrevista propriamente dita serão replicados ao longo da semana com os demais candidatos, porque esse foi o tempo da entrevista inicial. Eu agradeço ao senhor mais uma vez. A seguir...